Pai amado, Pai glorioso, Pai bendito, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Seu amor e por tudo quanto o Senhor fez por nós. A semana passou com seus problemas, com suas dificuldades, com suas vitórias e também com suas quedas. Mas até aqui o Senhor permitiu que pudéssemos estar na Tua presença. E sabemos que o dormir é um ato humano, mas o acordar é um ato divino. E nós somos gratos por isso, porque o dormir e o acordar não é um hábito. E a razão de estarmos ainda em pé são as muitas misericórdias do Senhor para conosco. E por isso nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Nós não somos merecedores, não somos dignos, mas é a Tua graça, a Tua bendita graça, a razão de estarmos aqui e contemplarmos a luz do dia. Esteja conosco nesta manhã, conceda-nos o Teu santo e bom Espírito, para que nós venhamos compreender a Tua palavra, Pai. Fale para nós nesta manhã, purifica os nossos ouvidos, santifica, Senhor, as nossas mentes, para que nós possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra Ti e andarmos em conformidade com a Tua vontade. Não porque haja méritos em nós, mas tudo seja feito segundo a Tua vontade. Em Cristo Jesus nós oramos com fé. Amém. Louvamos o nome do nosso eterno Pai, por estarmos mais uma vez aqui, neste sábado maravilhoso, de agradecer a este Pai maravilhoso que nunca desampara nenhum de seus filhos, né? Nós temos um tema hoje bem interessante, que é refletindo a Cristo. O hino que nós cantamos faz uma pergunta: estamos nós tão perto do Salvador? Porque, queridos irmãos, como é possível nós refletirmos a Cristo? Eu sei que talvez esse hino não era muito conhecido por alguns irmãos, mas eu gostaria que você procurasse meditar profundamente na mensagem deste hino. Medite. Sei que hoje a maioria de nós já não tem o hábito de ter o inário, mas eu prefiro ter sempre inário físico. E alguns de nós até já nem nos celulares já não temos inário, né? A gente espera apenas quando a gente lança os hinos no telão, né, ou em casa. Queridos, se existe uma coisa que vai prevalecer por toda a eternidade, é o louvor. Não haverá irmão Caueto pregando no púlpito, apenas Cristo. De uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, diz o Senhor Jesus: virá toda a carne a adorar perante mim. E a vida dos santos será uma vida de cântico. Eu gostaria que o Danilo disponibilizasse para mim, por favor, o inário. Tem alguma coisa interessante que a gente precisa olhar neste hino. Porque, queridos irmãos, talvez seria suficiente o hino que nós cantamos. Obrigado. 304, é isso? O hino que nós cantamos seria o suficiente. Iríamos orar, agradecermos ao Pai Celestial e irmos para nossas casas e refletirmos um pouco sobre o que nós aprendemos nesse hino. Porque o que é louvor para nós? O que é louvor? Louvor é adoração. Queridos, nós temos estado a contemplar nesses últimos dias
É só você entrar na internet, nas redes sociais, e vamos nos deparar com tanta coisa que está acontecendo no mundo chamado evangélico, que eu imagino as lágrimas no rosto de Jesus. Já tem sapato de fogo, já tem axé gospel, né? Tem sertanejo gospel, até, como é que é essa música, estilo de música, funk gospel, romântica gospel. Queridos irmãos, o que é louvor? Se ao menos os homens soubessem o que é louvar a Deus, antes que a gente abrisse a nossa boca para louvar a Deus, deveríamos fazer uma oração no nosso coração, dizer: Senhor, eu não mereço louvar o teu nome, porque eu sou pecador. Sabe, irmãos, infelizmente a gente olha para o louvor, hoje em dia, como mais um elemento que faz parte do roteiro na adoração no sábado. É mais um roteiro. Bom, é costume, antes da escola sabatina vamos cantar um hino. Depois da escola sabatina cantamos o hino. Antes do culto solene cantamos o hino. E depois do culto solene fechamos com o hino. Por que você acha que tens que louvar a Deus? Hoje não vamos falar sobre louvor, mas num tema específico vamos falar sobre louvor, onde vamos compreender o poder que o louvor tem na vida de cada um de nós. O poder que o louvor tem na cura de enfermidades. E essa é uma experiência que já aconteceu comigo. O louvor é mais do que simplesmente nós abrirmos a nossa boca, soltarmos a nossa voz linda ou horrível, seja qual for a natureza da sua voz. É mais do que isso, simplesmente. 304. Eu gosto muito desse hino. Comece a refletir na primeira estrofe. Em vez de você ler estamos nós, leia no singular. Esse é o nosso exercício. Leia no singular. Estou eu tão perto do Salvador? Faça-se essa pergunta. Estou eu tão perto do Salvador? No lazer? Qual a natureza do lazer que você tem? Aonde você se entretém? Porque, queridos irmãos, vocês sabiam a diferença que existe entre lazer e entretenimento? Vocês sabiam a diferença que existe entre brincadeira e entretenimento? Quando a gente falar sobre esses temas, vocês vão perceber a diferença que tem nisso. Entretenimento é um ato de distração para ocupar o espaço e o tempo. Recriação é completamente diferente do entretenimento. A palavra recriação é uma ação de tornar o homem a criar. Criar o quê? A faculdade mental, desenvolver o intelecto. A recriação tem esse papel, desenvolver o intelecto moral e espiritual do homem. Então, o cristão, ele não deve se entreter, entretenimento. Quando você está preso no entretenimento, você está a usar mal o recurso maravilhoso que Deus concedeu no homem, que se chama tempo. Estou eu tão perto do Salvador? No lazer, no estudo ou no trabalho que é labor? Quem em mim vê brilhando luz?
Pergunta-se a si mesmo, a imagem de Jesus. Quem em mim vê brilhando a luz da imagem de Jesus? Pergunta-se. Será que pode alguém chegar perante mim e dizer: o Senhor é servo de Deus? A senhora é uma serva de Deus? Será que é possível isso acontecer na tua vida? Pergunte-se a si mesmo. Vocês percebem como o hino não é simplesmente uma letra comum, mas é uma mensagem poderosa que quem canta deve sentir o efeito dessa mensagem poderosa em seu coração? Agora reflita. Será que isso tem acontecido na tua vida? Será que essa tem sido a tua experiência? As pessoas conseguem olhar para você e dizer: você é cristão, você é filho de Deus? Segunda estrofe. Vamos para o refrão. Venham os outros Cristo em mim? Será que veem os outros Cristo em mim? É sincero o meu amor por Jesus, o Salvador? Responda-se a si mesmo. Será que é sincero o teu amor por Cristo? Se o seu amor é sincero, logo a sua vida vai corresponder às exigências apresentadas por Cristo. Porque Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama Cristo anda como Cristo andou. Segunda estrofe. Tenho eu amor puro e divinal pelos pecadores que estão no lamaçal do pecado? Será que quando você olha para alguém cambaleando na rua, depois de ficar todo chapado, ou talvez embriagado, qual o sentimento que reina em seu coração? Vocês sabem que algumas pessoas se põem a rir, né? Pior se essa pessoa apanhou um tombo terrível. E hoje então, com o advento das redes sociais, todo mundo, mesmo diante de uma cena horrível, o que elas fazem? Pegam no celular e registram aquele momento. E o triste é saber que muitos que estão ali registrando são chamados de cristãos. Eles dizem ser cristãos. Risadas ao ver o ébrio cambaleando, risadas ao ver pessoas chapadas, completamente drogadas, brigando entre eles, insultando-se, fazendo um monte de piruetas, e o povo fica rindo. E achamos essa uma ocasião para nos divertirmos. Eu sei que, eu não sei se devo perguntar, mas eu sei que a maioria de nós que tem um smartphone gosta muito de ir para o YouTube, né? E eu sei que existem pessoas que gostam muito daquelas cenas engraçadas. O que vocês acham das cenas engraçadas? E muitas vezes, o que são essas cenas engraçadas? São pessoas caindo em um determinado buraco, são pessoas tropeçando, são pessoas se magoando. Vocês percebem como a sensibilidade do ser humano foi se perdendo passo a passo porque eles estão completamente distantes do Salvador? Criaram um nome chamado meme. Os erros das outras pessoas se tornando a alegria dos outros. Os problemas de outros se tornando a felicidade de outros. Vocês percebem a inversão do quadro moral que a nossa sociedade se encontra? E você, como cristão, pega no celular e aí rindo, imaginando.
chamado de apanhados. Vocês imaginam a cena horrível? A pessoa sobe no elevador, que é falso, e de repente ele percebe que o elevador está caindo, ou alguma coisa terrível está acontecendo, e o pessoal agonizado lá dentro, gritando, e quem está assistindo? Rindo. Vocês percebem? Não é desse jeito que está a nossa sociedade? Terceira estrofe. Isso daqui é muito profundo. Como livro aberto, nos hão de ler, contemplando assim o nosso proceder. Quando essas pessoas olharem, fazerem a leitura, porque nós somos um livro aberto perante as pessoas, ao fazerem a leitura, contemplando o nosso proceder, aonde elas serão levadas para Cristo ou elas serão levadas a rejeitá-lo? A sua vida tem levado pessoas para dizer, na realidade Cristo existe. Eu conheço esse rapaz. Olha como Deus transformou a vida dele. O que ele tem? Nossa, olhem para esta jovem mulher. Olhem para esta jovem dona de casa. Eu conheci ela. Vejam, o que aconteceu com ela? Fulana, conta para mim. O que aconteceu contigo para ver essa mudança toda? O que você tem que, apesar dos seus problemas, apesar das tuas dificuldades, você está sempre alegre, sempre feliz? Agora eu entendo porque que o Leandro gosta muito desse hino. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Porque o viver do bom cristão é refletir quem? Ah, Jesus, meus amados irmãos. E quando nós refletimos Cristo, por mais que haja problemas em nossa vida, teremos sempre um cântico em nosso coração e em nossos lábios. Estaremos sempre engrandecendo a Cristo. Agora conclua a mensagem desse hino. Eu não vou dizer qual conclusão você vai tirar. Que mensagem poderosa. Seria o suficiente. Diríamos amém, iríamos orar e ir para casa. Vocês percebem como o hino não é apenas o hino? Pois é. Mas vamos agora ouvir um pouco a palavra do Senhor. Deus falando para nós através da sua carta maravilhosa, refletindo a Cristo. 2 Coríntios 3,18, Paulo diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, ele não andou os 3 anos e meio com Jesus. Ele não estava lá literalmente, fisicamente com os discípulos. Antes, pelo contrário, Paulo era inimigo da igreja de Deus. Perseguiu os servos de Deus em todos os lugares que eles fossem. Crianças, mulheres, jovens, adolescentes foram mortos pelo ministério de Paulo, o ministério da corrupção, o ministério da iniquidade de Paulo. Mas um dia, a luz do sol da justiça brilhou sobre a vida de Paulo, e por incrível que pareça,
Nesse dia ele estava caminhando para realizar mais um ato de maldade: matar os seguidores de Jesus. A luz brilhou sobre Paulo, ele caiu de seu cavalo e ele chamou pelo seu nome. É maravilhoso. É a segunda vez que a gente olha na Bíblia Deus chamando alguém diretamente pelo seu nome. E Deus sempre chama pelo nome quando os seus filhos estão em apuros. Vocês já perceberam isso? Adão, depois de pecar, Deus chamou: Adão, onde estás? Adão já estava em apuros. E quando os filhos de Deus estavam em apuros, e Paulo dirigindo-se para destruí-los, o Senhor Jesus chamou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Eu imagino que passou pela cabeça de Paulo: como assim? Eu matei um monte de gente, estou indo atrás de outras pessoas, ele diz que eu estou perseguindo ele. Paulo agora começou a perceber: por essa razão é que eu não vi resistência nessas pessoas, porque realmente elas refletem Cristo, elas estão representando Cristo, eles têm o caráter de Cristo. Então eu não estou perseguindo estas pessoas, eu estou perseguindo Cristo. Queridos irmãos, agora este homem, que foi o perseguidor da igreja, ele diz: mas todos nós, com o rosto descoberto. Por que rosto descoberto? Queridos, a palavra rosto na Bíblia, ela nos dá a ideia, a conotação de caráter. Tá? Normalmente, imagine que você está na rua e logo você se depara com um homem ou uma mulher. Apesar de que hoje agora se tornou comum as pessoas se tatuarem, né? Ficou muito comum. No meu país, as pessoas que ficam cheias de tatuagens são identificadas como criminosos. Hoje se tornou uma prática de estilo, né? O corpo que deve ser para a glória de Deus, os homens inventaram a tela, os professores têm quadros para escrever, e os homens decidiram fazer dos seus corpos tela e quadro para escrever, né? Vejam como a coisa está. Imagine você se deparando com um homem cheio de cicatrizes no rosto, com um monte de tatuagem, né? No pescoço e no rosto. Qual a primeira impressão que você vai ter dessa pessoa? Que ele é um criminoso. Cheio de cicatrizes no rosto, na mão, no pé, um monte de tatuagem. Só pode ser um criminoso. Não é desse jeito? Paulo está dizendo: todos nós com o rosto descoberto. Significa dizer que, infelizmente, nós não temos o caráter de Cristo. Naturalmente. O homem natural não tem o caráter de Cristo. Ele não reflete o caráter de Cristo. Mas o que acontece? Ele vai dizer: quando nós contemplamos como a um espelho a glória do Senhor, a palavra glória aqui também está conectada ao caráter. Quando nós começamos a contemplar o caráter de Cristo, o que Paulo diz?
automaticamente somos que transformados de glória em glória na mesma imagem. Ou seja, você fica parecido com Cristo. Quem olha para você estará vendo Cristo. E como as pessoas veem Cristo em nós? Através do nosso caráter. Através do nosso proceder. É o que nós cantamos no hino. E o que seria o contrário disso, queridos irmãos? O contrário disso é, com o rosto descoberto, se nós começarmos a refletir como um espelho a imagem de Satanás, somos então transformados de corrupção a corrupção pela mesma imagem do diabo. E infelizmente é isso que tem acontecido hoje nos nossos dias. Seguindo, o que o apóstolo Paulo continua dizendo para nós aqui? Nós temos uma experiência, primeiro, gostaria de mostrar essa experiência para vocês, que isto é uma realidade que aconteceu na vida de Pedro. Vocês se lembram que quando Pedro, naquela madrugada, vocês se lembram daquela profecia, né? Que Cristo disse, olha, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes antes que o galo cante. E numa das ocasiões, Pedro foi para se aquecer ali com as outras pessoas. E o que aconteceu naquele instante? Uma mulher disse, espera aí, esse é um deles. Por que eles perceberam que ele era um deles? Porque, queridos irmãos, quem anda com Jesus começa a ficar parecido com ele, começa a refletir a imagem dele, começa a ter o mesmo comportamento como ele, até a forma de falar, a forma de se vestir se parece com Cristo. Por essa razão, os homens logo identificaram, esse é um deles. Vocês percebem? E a última coisa que aconteceu, mesmo Pedro tentando se esconder, uma mulher apontou para ele, este é um deles. Pedro disse, não, eu não lhe conheço, eu nunca lhe vi. O que é isso, mulher? Você está louca? Por quê, queridos irmãos? Porque durante esses 3 anos e meio, Pedro, andando com Jesus, a luz de Cristo brilhou sobre sua vida e Pedro foi visto parecido com Jesus. Embora existiam algumas coisas na vida de Pedro que ainda precisavam ser transformadas por completo. Assim como o sol, ou seja, assim como a lua, ao ter o contato com o sol, ela brilha. Por isso nós temos a luz da lua à noite. Não é preciso que a lua esteja tão próxima do sol para que ela brilhe. E foi isso que acontecia com os discípulos. Só o fato de andarem com Jesus, estarem próximo com Ele, vivendo aquela experiência de intimidade, de aproximação, eles começaram a ficar parecidos. Ou seja, começaram a refletir a imagem de Jesus. E as pessoas identificaram Pedro. Será que as pessoas hoje conseguem identificar Jesus na sua vida? Vejam o que o mundo hoje está fazendo, queridos irmãos. Romanos 12, verso 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede o quê? Transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
O que Paulo está querendo nos dizer nesta manhã no livro de Romanos 12, queridos irmãos? O que Paulo quer passar para nós como informação? Infelizmente, o que faz com que as pessoas não contemplam a glória de Cristo em nós, o que faz com que as pessoas não conseguem olhar para nós e dizer: você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, é porque nós estamos tão conformados com este mundo, que aquilo que o mundo ama, aquilo que o mundo gosta, aquilo que o mundo faz, é o que nós amamos, é o que nós gostamos, é o que nós fazemos. Por essa razão, queridos irmãos, se tivéssemos que pedir agora um relatório do céu e perguntar para Jesus quantas pessoas por minha causa estarão perdidas na volta de Jesus, queridos irmãos, desmaiaríamos agora. Porque a gente não faz ideia de quantas pessoas, pelo nosso proceder, estão agora destinadas para o inferno. A gente não faz ideia. Por quê? Porque nós dissemos ser cristão, dissemos ser seguidores de Jesus, mas a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso proceder, a nossa convivência com os outros não reflete isso. Vocês se lembram dos fariseus que estudamos logo na escola sabatina? Jesus diz: ai de vós, fariseus hipócritas, vocês não entram no reino, mas ficam na porta impedindo que os outros entrem. Vocês não entram e os outros não entram. Sabem o que significa isso? Pela nossa vida, pelo nosso proceder, pela nossa convivência com as pessoas, nós somos uma pedra na porta da entrada, da salvação para muitos que estão lá fora. Porque o que acontece? No local de trabalho, você que diz ser cristão, eis a primeira pessoa de lábia larga. Você não pode ver nada e já está chamando fulana. Fulana, vem. Você já viu aquela mulher? Vocês percebem? E é você que quando chega aqui e canta, lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Jesus. Que Jesus é esse que você está adorando? E você canta, eu e você vamos lá, lá nas mansões celestiais. Não, você não vai na mansão celestial. Você vai no lago de fogo ardente. Você vai no lago do fogo eterno. Porque lá no céu não vai ter vizinhas, fuxiqueiras, fofoqueiras, como é a expressão lá no meu país. Não vai ter fofoqueiras. Não, na nova terra não vai existir. E veja como nós somos transformados por este mundo, queridos irmãos. O mundo tem tanta influência que hoje as pessoas são levadas, elas fazem aquilo, determinadas coisas, não porque elas querem, mas porque viram e ouviram alguém fazendo. Vocês percebem? Quando entrou pela primeira vez no mundo, ficou na moda, né? Todo mundo queria ter o peito desejado, né? O bumbum desejado. E aí o diabo disse, espera aí, eu vou resolver o vosso problema. Porque o diabo sabe que as mulheres são muito vaidosas. E aí o que o diabo fez? Entrou nos laboratórios, inventou uma ciência, criou substância. E aí diz, agora você pode ter o bumbum que você deseja, o bumbum que você sonha, o peito que você sonha. E aí as pessoas vão e siliconam o organismo. Não é isso? Só que não tem benefício. Primeiro, você não está glorificando a Deus no seu corpo. E segundo, o motivo que te leva a fazer é o amor próprio acima do amor a Deus. A Bíblia diz, glorificai, pois, a Deus primeiramente aonde?
no vosso corpo e no vosso espírito, significando dizer que existe uma relação entre o nosso corpo e o nosso intelecto e o nosso espírito. E todo mundo hoje está seguindo essa onda. Todo mundo quer ser, todo mundo quer ter, e todo mundo hoje quer ser igual. Vivemos no século dos iguais, já não somos do século dos diferentes. E infelizmente os cristãos professos querem ser também iguais. E o que é necessário então para sairmos desta conformidade com o mundo? Paulo diz: sede o quê? Transformado pela renovação, a ação de renovar. E o que acontece? A ação de renovar seria, essa palavra transformai-vos, é a mesma palavra que no inglês é formatar. O que acontece quando um dispositivo móvel, não é? Uma pendrive, né? um HD externo. O que acontece quando é formatado? Todas as informações contidas nela são quê? Eliminadas. E a partir daquele momento, aquele dispositivo está pronto para receber novos ficheiros, novas informações. É isso que estamos precisando, queridos irmãos. Paulo está dizendo: nós precisamos ser formatados, ser renovados. Em outras palavras, nascer de novo, sermos novas criaturas. Era isso que infelizmente estava acontecendo com os irmãos em Roma. Eles estavam se conformando com os costumes do mundo. E Paulo disse: irmãos, não sede conformados com este mundo. Não se contentem com a mesquinha, a migalha dos prazeres deste mundo. Queridos, não existe dois céus. Existe apenas um céu. E haverá uma nova terra. Mas como é possível? No mundo, quando alguém faz algo de mal contra uma pessoa, o que é que elas dizem? Eu nunca mais vou falar com fulano. Nunca mais eu vou dar confiança nele. Nunca mais eu vou para a casa dele. Não é desse jeito que o mundo é? E aí, quando estiver passando na rua, se ele avistar que o fulano está vindo lá a 100 metros, o que é que ele faz? Entra para a rua à direita, mesmo que não estava para ir ali. Para ele, o melhor é perder 5 minutos do seu tempo do que se deparar com essa pessoa. E como é possível entre os filhos de Deus existirem pessoas que não se falam? E vamos todos para onde? Não, para o céu não. Não é para o céu. Porque a Bíblia diz que não haverá na nova terra nada que contamina. Eu não falo com a fulana. Eu não falo com o fulano. Você precisa de formatação. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Porque não é possível sermos filhos de Deus e em nosso coração termos o espírito de inimizade. Estamos nós representando erradamente o caráter de Cristo. Por isso a Bíblia fala: o meu nome é blasfemado por causa de vocês, que dizem ter o meu nome, que dizem ter o meu caráter. Este não é o meu caráter.
Por que precisamos da transformação? Vamos continuar a ler o texto. Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente começar a compreender a agradável e perfeita vontade de Deus, vamos perceber a necessidade de sermos transformados. E quando formos transformados, viveremos a beleza da vontade de Deus em nossas vidas. Vamos prosseguir. 1 de João 5, capítulo 2, verso 15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Vocês percebem que a palavra de Deus está nos chamando a atenção? Eu sei que esse texto é muito conhecido, mas até que ponto nós entendemos o que esse texto quer falar para nós? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quando chegar em casa, faça uma lista. O que há no mundo? Escreve. O que for possível. O que o mundo ama? Escreve. A terceira coluna, seja sincero contigo mesmo e escreve. Quais são as coisas que eu amo? Escreva tudo, tudinho. E depois, pega na caneta ou no lápis. Sabe aqueles joguinhos, né? De uma palavra que combina com outra. E aí você risca. Qual das coisas que você ama, que o mundo também ama? E você vai riscando. Vai anotando. E depois que você percebeu o quanto você ama o mundo, coloque-se de joelho. Ore a Deus. E diga: Senhor, o que eu estou precisando não é de ouvir simplesmente a Tua palavra, mas eu preciso de libertação porque eu estou presa. Eu estou preso. E eu não estou falando somente isso para você, estou falando para mim também, queridos irmãos. Cada um de nós tem alguma coisa que precisa melhorar em sua vida. Porque se nós ainda continuamos amando as coisas que o mundo ama, que são contrárias à vontade de Deus, não somos dignos de nos considerarmos filhos e filhas de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o que essa pessoa tem? O amor do Pai não está nele. Não adianta nos enganarmos, queridos irmãos. Surge um negócio que está na moda, aí você... é verdade. Mas você já tem alguma coisa aí em casa. Vocês percebem como o inimigo, ele bombardeia o nosso subconsciente sem a gente perceber? Por isso é que ele inventou a publicidade. Porque marketing é isso. É fazer com que as pessoas comprem o que não querem com o dinheiro que não têm. Isso e aquilo está na moda, isso e aquilo está na moda, isso e aquilo está na moda. E você como cristão vai aqui, vai ali, e vai ali, e vai aqui, porque o mundo está em constante quê? Em constante mudança, vai aqui, vai ali, olha, agora é esse que está na moda, agora é aquele que está na moda. Não nos contentamos com o que temos. Porque tudo que há no mundo, o que tem no mundo? Concupiscência da carne, desejos da carne. Os desejos dos olhos. Você fica se olhando, eu sou muito magrinha demais, estou que nem uma cana, e acho que eu tenho que, vou lá procurar um especialista em estética, para ver se aumenta mais um negóciozinho aqui, para ver se
pelo menos faz uma diferença. Não é assim? Como os nossos olhos nos traem, queridos irmãos. Como os nossos olhos nos corrompem. A concupiscência dos olhos. E a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo faz o quê? Passa. Queridos, o mundo é passageiro. E os seus desejos também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e seus prazeres passam. Mas as coisas de Deus permanecem para sempre. Já veio moda dos anos 60, moda dos anos 70, moda dos anos 80. A cada ano que passa tem uma espécie de moda diferente uma da outra. Mas a palavra de Deus permanece sempre a mesma. Agora já estão inventando a moda de pessoas também, né? Sabe o que é moda de pessoa? É eu achar que eu sou o que não sou. Eu pensava que era uma determinada pessoa, mas afinal de contas descobri que já não sou. Os irmãos entendem o que eu estou a querer dizer? A moda agora de ser uma outra pessoa. Mas a Bíblia não muda. O que a Bíblia diz? Deus criou macho e fêmea. Não criou intermediário. Não existe ser intermediário, né? Ser neutro. Não existe. Mas infelizmente vivemos nessa realidade do mundo. Por causa de quê? Da concupiscência da carne e da soberba da vida. Tudo isso são coisas do mundo e não de Deus. Prossigamos. Queridos irmãos, a concupiscência dos olhos e as paixões corruptas são despertadas pela quê? Pela contemplação e pela leitura. Você sabia disso? Por isso o diabo criou a televisão. Antes, os romances eram livros. E aí o diabo disse, bom, agora vamos avançar um pouquinho mais no que eu quero que vocês façam. Agora vocês vão tirar do papel e vão encenar como se fosse realidade. No passado, nos anos 1800, no começo do século XIX, as novelas eram literaturas. E o diabo pensou e disse, já sei, agora eles vão começar a contracenar o que está nos livros. E aí surgiu o cinema. Queridos, esse é o mundo mais horrível e grotesco que existe. Cinema. Estava acompanhando uma atriz de cinema, uma entrevista de uma atriz de cinema no meu país. E lhe perguntaram, explica o que é o beijo técnico. Ela ficou rindo e disse, não existe beijo técnico. Beijo é beijo. Ela disse, eu quando venho fazer o meu papel, encarnar o meu papel, eu não devo fazer, eu não faço como que estou encenando, eu faço como se fosse real. Beijo é mesmo beijo. Só que eu não vou beijar o cara do jeito que eu beijo a pessoa que eu amo. Eu fiquei me perguntando, peraí, que negócio é esse? Como assim? Vocês percebem, queridos irmãos? E nós vamos ver um pouco lá na frente como isso está influenciando o mundo e como isso está tirando os cristãos da presença de Jesus. Fazer com que eles não reflitam a imagem de Jesus. O coração é que? Corrompido pela imaginação. Vocês sabem por que temos muitos índices de gravidez adolescente? É pela contemplação.
Por isso Paulo diz que é pela contemplação, como por um espelho, nós somos transformados de glória em glória, até atingirmos a imagem de Jesus. Aqui diz que é pela contemplação. O coração é corrompido pela imaginação. O espírito se compraz em contemplar cenas que despertam as mais baixas vis paixões. Essas desprezíveis imagens, vistas através de uma imaginação deturpada, corrompem a moral e preparam as criaturas enganadas e imprudentes para darem rédeas, abertura, soltas às paixões pecaminosas. Quando o adolescente vê os jovens na balada, bebendo e fumando, e com aquele ar de felicidade, alegria, e ele fica pensando, poxa, do jeito que eles estão tão felizes, esse negócio deve ser bom, essa parada deve ser boa. Vocês percebem a influência? Quando eles colocam uma novela de adolescentes, sabem? Há uma novela brasileira que, queridos irmãos, que eu me recordo muito bem que causou muitos problemas. Mutantes, né? Os Mutantes. Queridos, muitos jovens se destruíram suas vidas através dessas novelas. Eles olham para estas coisas e acham muito agradável. Então se seguem pecados e crimes que arrastam os seres formados à imagem de Deus ao baixo nível dos animais, mergulhando-os, afinal, na perdição. E você fica se perguntando, por que o meu filho está assim tão agressivo? Por que o meu filho está se comportando assim? Diz a declaração, pela contemplação e pela leitura. O que você contempla, o que você lê constantemente, ela tem a sua influência na formação do seu caráter, diretamente. Isso está confirmado cientificamente. Queridos irmãos, o que os nossos filhos estão contemplando está formando o caráter deles. Tá? Satanás desceu com grande poder para efetuar seus enganos. Ele volta a atenção da mente para coisas impuras e ilícitas. E como é que ele consegue isso? Através da contemplação. Os cristãos tornam-se como Cristo em caráter pela contemplação do modelo divino. Enquanto nós assistimos à corrupção, enquanto nós assistimos violência, queridos irmãos, quando o salmista, ele fala que não colocarei coisa alguma corrupta nos meus olhos, será que a gente faz ideia do que ele estava querendo dizer? Queridos irmãos, hoje as televisões, as produtoras de conteúdo, existe um nome hoje que é chamado de quê? Influenciador, né? Digital influencer. Vocês já perceberam que 90% dos chamados digitais influencer ou influenciadores digitais é mais de coisas corruptas? Eu ouço muita gente comentando, reclamando sobre o TikTok. Eu nunca instalei TikTok e nem tenho interesse, porque o TikTok, se a gente estudar um pouquinho sobre o que é isso, a gente vai entender que é a badalada dizendo que o tempo está acabando e você vai se perder. TikTok, 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 o tempo está acabando. E você vai se perder. Veja o quanto do tempo que as pessoas gastam no TikTok. E é uma das plataformas que mais dá dinheiro. As pessoas estão ficando milionárias pelo TikTok. Queridos irmãos, quando nós ficamos ali, nós somos transformados de corrupção a corrupção. Os cristãos tornam-se como Cristo em caráter pela contemplação desse modelo divino. Aquilo com que entra em contato
tem uma influência modeladora sobre a vida e o caráter, queridos irmãos. Cuidado em deixarmos os celulares constantemente com as crianças. Apenas eu estava tentando lembrar onde é que eu coloquei o vídeo. Eu sei que alguém partilhou esse vídeo de uma criança de tanto celular e tablet nas mãos. Enquanto ela dormia, ela estava sonhando que estava com o tablet e ela dormia e fazia assim, ó. E fazia assim. E vocês percebem, queridos irmãos, como toda essa ferramenta que o diabo criou para o nosso mundo está destruindo a nossa geração? O que o Senhor está dizendo é: pais, salvem vossos filhos. Porque se seu filho se perder, você não poderá se salvar também. Porque você é responsável pela salvação dos seus filhos. Você se lembra da história de Eli? O sacerdote Eli? O sacerdote que devia cumprir sua função como sacerdote na igreja, não cumpria sua função como sacerdote no lar. Querido pai, você não é simplesmente um pai, você é um sacerdote no lar. Será que você tem sido um sacerdote como Josué ou tem sido um sacerdote como Eli? E qual foi a consequência? Seus filhos morreram e Eli morreu perdido também com eles. Mães, vocês não são simplesmente mães. Sejam profetisas como Ana, que auxiliam o sacerdote do lar, advertindo, repreendendo, corrigindo. Cumpram com o vosso papel. Porque a voz do profeta é a voz mais importante, queridos irmãos, do que a voz do sacerdote. Queridos, nós precisamos batalhar e lutar pela integridade e o valor da nossa família e da nossa própria salvação. Como podemos desejar que nossos filhos reflitam a imagem de Jesus se nós, como pais, não estamos refletindo a imagem de Cristo? Você sabe o que o teu filho assiste todos os dias? Você sabe o que ele tem no celular, de verdade? Isso não é retirada da liberdade. O mundo está ensinando uma liberdade que não existe. Enquanto seu filho está sobre o seu teto, você tem autoridade sobre ele. Ele não tem autoridade sobre ele mesmo. Enquanto ele não tiver uma vida pessoal e individual fora do seu teto, você tem toda a autoridade sobre ele. E aí hoje temos a mania. Quando o filho é repreendido, ele vai para o quarto e tranca a porta e diz: a mãe, você está se metendo na minha privacidade. Qual privacidade? Quer ser privado? Arrume sua casa. Enquanto você está debaixo do teto do seu pai, você não tem vida privada. Você tem vida ordenada e disciplinada. Queridos irmãos, hoje já existem aplicativos. Instale isso no celular dos vossos filhos. Quando vê que está ficando tarde, a partir do quarto você viu, você consegue saber se ele está ainda no celular ou não. Você clica lá e desliga. Ele não vai ter como ligar outra vez. Porque o nosso mundo, queridos irmãos, está caminhando para um rumo que a gente nem faz ideia, não imaginamos. Diz aqui: li sobre um pintor que nunca contemplava uma pintura imperfeita, nem por um momento sequer, temendo que ela tivesse influência danificadora sobre os seus próprios olhos e conceitos. Aquilo que nos permitimos contemplar e pensar com mais frequência se transfere em grande parte para nós. Queridos irmãos, isso é muito sério. A maioria dos adolescentes hoje começam namorando nas escolas.
A maioria dos adolescentes hoje, meninas adolescentes hoje, engravidam-se por influência daquilo que contemplam. Porque não é isso que os pais ensinam em casa. Queridos irmãos, a questão é muito séria. Evitem ler e ver coisas que sugiram pensamentos impuros. Cultivem as faculdades morais e intelectuais. Não deixem que essas nobres qualidades sejam enfraquecidas e pervertidas pela muita leitura, mesmo de livros de contos. E muitos gostam de ler livros de contos. Não estimulam os filhos a lerem os livros do Espírito de profecia. Mas os livros de contos estão aí aos montes, série após série, volume após volume, as prateleiras cheias. Mas existem muitos livros para os jovens adolescentes. Eu me lembro que, quando criança, tem um livro que eu ficava com medo de ver na prateleira da sala lá na casa do meu pai. O livro é o Testemunho de Jesus. Tem uma fotografia dela no White, que eu, quando olhava para aquela fotografia, eu ficava com medo e corria logo. Mas depois que eu fui crescendo, já na adolescência, são os primeiros livros que eu tive contato. Pegava lá e ficava olhando. Sabem, naquela época, as publicações, os livros eram feitos com imagens ilustrativas. Isso me chamava muita atenção. E eu ficava lendo ali, desfolhando aqueles livros. E foi isso que fez com que eu tivesse muito interesse pela leitura do Espírito de Profecia. Queridos irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa, porque existe uma grande influência daquilo que nós contemplamos na formação do nosso caráter, na formação da nossa imagem. Amados, o que dizem as pesquisas com relação a isso? Infelizmente, não era essa letra que nós queríamos colocar, mas acabou ficando. Alguns dos jogos que mais causam preocupação são os de tiro em primeira pessoa. Eu não vou ler tudo. Eu peguei isso de um site. Vocês vejam essa imagem que está ali? Um rapaz, o que é que ele está fazendo? Está jogando. E que tipo de jogo ele está jogando? Ele tem um dispositivo que é parte do acessório do jogo e que é exatamente uma arma. E semelhante, quase que igual a uma arma real. Vocês percebem qual influência traz na mente desse adolescente? Que influência traz sobre a mente desse jovem? Que precisa de uma orientação? É um jogo de guerra e ele está com uma arma de fogo igualzinha às armas normais e o propósito ele tem que matar, ele tem que disparar. E hoje a ciência dos jogos evoluiu de tal forma que estão nos efeitos 3D, 4D, 5D, que as pessoas no jogo parecem tão reais. Que quando ele dispara, o sangue jorra por tudo quanto é canto, como se fosse sangue real. Vocês percebem a influência que isso traz? Meus queridos irmãos, olhem para este site de notícia. Adolescente mata mãe e 3 irmãos a tiro, influenciado por jogo online, diz polícia. Não estamos nós vendo isso acontecendo nos nossos dias? Queridos irmãos, aquilo que nós contemplamos, ela forma direita ou indiretamente o nosso caráter. Nós tivemos uma cena recente aqui no Brasil, de um menino que entrou na escola com um machado. Irmãos, imaginem a frieza do coração desse adolescente. Cravar um machado sobre a cabeça de professores e colegas. Quão horrível isso é. Queridos irmãos, precisamos salvar a nossa família, precisamos salvar os nossos filhos. Não permitirmos que eles se corrompam. O que eles estão fazendo quando estão sozinhos? Meus amados irmãos, nós somos convidados a refletir a imagem de Jesus, e Satanás sabe disso.
E como ele sabe, ele faz todo o meio ao seu alcance para corromper os filhos de Deus. Olhem para esta imagem desses meninos. É uma casa de jogos. Vejam como eles já são até especialistas de como se posicionar, de como segurar uma arma, de como disparar uma arma. E é uma arma pesada. Queridos irmãos, este é um século em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e corruptas paixões são despertadas pela contemplação e pela leitura. O coração corrompe-se pela imaginação. A mente toma prazer em contemplar cenas que despertam as paixões baixas e vis. Por isso você tem muita cena nos Estados Unidos e aqui no Brasil de adolescentes que entram nas escolas e saem disparando para tudo quanto é canto contra todo mundo, porque essas são as etapas que eles encontram nos jogos. A cada jogo tem uma etapa onde ele tem que entrar e disparar e ganhar ponto. E ele quer fazer isso na vida real. Eu me lembro de um jogo que é chamado Vice City, em que tem um rapaz que a vida dele é sair na rua, roubar carros e fugir da polícia. E nos Estados Unidos aconteceu recentemente, há uns 3 anos atrás, de um rapaz que de tanto jogar isso, ele pegou no carro do pai dele, saiu na estrada e jogando Vice City na vida real. Vocês percebem qual a influência que tem em todas essas coisas? Queridos irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias. Irmãos e irmãs, é pela contemplação que somos transformados. Fixando-nos no amor de Deus e nosso Salvador, mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo, como sendo nossa pela fé, havemos de ser transformados à mesma imagem. Não reunamos, pois, todos os quadros desagradáveis, iniquidades, corrupções e decepções, provas do poder de Satanás, a fim de os suspender nas paredes de memória, para falar e lamentar sobre essas coisas, até que todos fiquem completamente desanimados. Ficar contando da vida errada do passado, nós não devemos parar falando simplesmente da vida errada. Por isso, uma vez conversando, eu disse, eu acho muito estranho pessoas que ficam o tempo todo contando o testemunho daquilo que eles fizeram errado no mundo do satanismo, porque nós fazíamos isso e matávamos e fazíamos o quê? Queridos irmãos, você está exaltando o reino do diabo. Fala o que você aprendeu hoje com Jesus, que o que ele fez na sua vida, quem você é hoje, é seu maior testemunho. Queridos, uma alma desanimada é um corpo entenebrecido, não deixando de receber ele somente a luz de Deus, mas impedindo-a de atingir aos outros. Satanás gosta de ver o efeito dos quadros de seus triunfos, tornando as criaturas humanas destituídas de fé e desalentadas. Queridos irmãos, nós precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus, queridos. Amados, gostaria de ler aqui alguma coisinha para a gente terminar, que está em algumas declarações do Espírito de Profecia. Eu passo a ler em Mensagens de 1888, volume 2, página 327 e 28, que diz algo bem interessante que eu achei nesta Bíblia Legado, que diz assim: é o crescer no conhecimento do caráter de Cristo que santifica o coração. Pelo contemplar a Cristo, ele é transformado na mesma imagem de glória em glória pelo Espírito do Senhor. A contemplação de Jesus se torna um processo enobrecedor e purificador para o verdadeiro cristão. Outra declaração diz:
Devemos manter o Senhor sempre diante de nós. Aqueles que fazem isso andam com Deus como Enoque e imperceptivelmente para si mesmo tornam-se um com o Pai e com o Filho. Olhai para Cristo, contemplai a atraente beleza de seu caráter e pela contemplação sereis transformado à sua semelhança. Satanás está preocupado em encobrir Jesus de nossas vistas, tentando eclipsar sua luz, pois quando obtemos ainda que um vislumbre de sua glória, somos atraídos a ele. O pecado oculta de nossa vista o incompatível encanto de Jesus. O preconceito, o egoísmo, a justiça própria e a paixão cegam nossos olhos de tal modo que não discernimos o Salvador. Se pela fé nos aproximássemos de Deus, Ele nos revelaria sua glória, que é o seu caráter, e o louvor a Deus fluirá de um coração, de corações humanos, e ressoaria nas vozes humanas. Então, para sempre, deixaríamos de dar glórias a Satanás ao pecarmos contra Deus, ao expressarmos dúvidas e incredulidade. Não devemos continuar tropeçando, reclamando, lamentando e cobrindo o altar de Deus com nossas lágrimas. Queridos irmãos, nós precisamos ir para Jesus, precisamos contemplar o seu caráter, precisamos buscá-lo. Diz-nos a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, evocai-o enquanto está perto. Queridos, se nós não refletimos o caráter de Cristo, nós não somos considerados filhos e filhas de Deus. Se nós não refletimos a imagem de Jesus em nós, nós não somos filhos e filhas de Deus. O Senhor nos convida nesta manhã, neste sábado, para que nós façamos uma reflexão de nossa própria vida. Nos perguntemos: veem os outros Cristo em mim? Será que o meu caráter, a minha maneira de viver, como um livro aberto, eu estou atraindo pessoas para Jesus? Estou atraindo meus filhos, através da minha experiência de vida, para Jesus? Ou estou afastando eles de Jesus? Que o Senhor nos possa abençoar e nos guardar. Que o Senhor nos abençoe e nos dê força para buscarmos refletir o caráter do seu amado Filho em nossas vidas. E é através do estudo da palavra e da oração e da disposição de obedecê-lo que nós iremos refletir sua imagem. Vamos orar para agradecer a Deus. Santo Pai que estás no céu, obrigado, Pai amado, por nos dar este privilégio de estarmos aqui na Tua presença nesta manhã. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor, o que nós estamos precisando não é da palavra simplesmente. Nós precisamos, Senhor, de libertação. Senhor, por favor, nos liberte. Nós não temos força em nós mesmos, porque logo que temos o celular na mão, nós vamos com ele até na cama e nos perdemos com o tempo, Senhor. O mundo, Senhor, nos moldou de tal maneira que nós não percebemos essas coisas e perdemos horas e horas contemplando aquilo que não edifica nosso espírito, contemplando aquilo que não edifica a nossa fé. Perdemos, Senhor, com coisas engraçadas. E, Senhor, o tempo está passando. Nos ajude, Pai da glória, a nos desfazermos de todo o vício que nos afasta de Ti, que rouba todo o nosso tempo que devíamos estar formando o nosso caráter para a eternidade. Por favor, Senhor, ajuda-nos a arrumarmos a nossa casa, ajuda-nos a arrumarmos a nossa vida, para que possamos viver para a Tua glória, a fim de que o mundo possa contemplar em nós
a imagem de seu amado Filho, Pai Santo. Guarda-nos hoje e sempre. Leva-nos de volta em paz em nossos lares e permita que nós possamos voltar logo mais para aprendermos de Ti os caminhos da Tua salvação. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido. Tens um Salvador, como na antiguidade mostravas teu querer. Revela-me hoje sempre qual seja meu dever. A ti somente eu louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um